Clarinha, assim, ó, de início, eu quero te dizer que no resumo da ópera, cara, eu fiquei muito satisfeito com o futebol apresentado pelo Bahia. Não só com a bola rolando, porque o Bahia soube manter a bola, o Bahia soube jogar com a vantagem numérica, já vamos falar disso, que teve desde o início da partida, mas o Bahia jogou com uma consciência, jogou com assim, uma imagem que ficou pra mim de um time experiente, cara, de um time que não se intimidou com Libertadores, com altitude. Foi lá, a gente sabe que o The Strongest é um time que ele requer muito da altitude, é um time que voltou a trabalhar agora, foi a primeira partida oficial do time boliviano na temporada, o Zago tava lá, enfim, tentando extrair o máximo dos seus jogadores, mas a consciência... O Bahia fez um jogo ontem de gente grande lá na altitude. Você concorda, Clarinha? Concordo totalmente, André, e eu acho que foi muito reflexo de toda a preparação e planejamento que o clube conseguiu ter para essa partida. Então, tudo foi muito bem estudado, essa é a sensação que a gente teve em campo. Os goleiros foram dias antes para a Bolívia, os jogadores chegaram ali antes de entrar em campo para não sentir os efeitos iniciais da altitude. E, André, eu achei que o plano do Rogério Ceni e comissão completa, né, claro, foi espetacular e me surpreendeu, viu? Porque o Bahia do primeiro tempo é o mesmo Bahia que jogou contra o América na Copa do Nordeste e goleou, né? E para mim, acho que talvez tenha sido a melhor partida do Bahia na temporada. Com exceção do Marcos Felipe, que é um goleiro mais jovem, então eu imagino que isso tenha feito diferença, inclusive, para ele ser escalado no lugar do Danilo Fernandes, mas eu imaginava que o Bahia entraria em campo mais cauteloso e que, por exemplo, o Pulga, que tem sido, né, que foi titular contra o América, por exemplo, que é o ponta esquerda, Ademir na ponta direita e Lúcio no meio, que é muita correria, muita velocidade, eu achei que o Rogério Ceni fosse tirar o Eric Pulga, que inclusive não tem nenhuma experiência na altitude, e fosse colocar um jogador mais de meio campo. Ou o Eric, por conta do físico, ou o próprio Cauli, que é um jogador que segura um pouco mais o jogo, que tem mais posse nesse sentido. E o Rogério Ceni fez, quer saber? Não, vamos tentar resolver isso no primeiro tempo, enquanto eu tenho fôlego, com o que eu faço normalmente de jogo, com a minha ideia de jogo. E o plano dele funcionou. Se não fosse aquele de Ademir, André, olha... Mas o Bahia poderia ter saído do primeiro tempo com 3-1 tranquilamente. E no segundo tempo, aí, André, acho que veio a experiência, né? Em alguns momentos, que eu lembro que teve um momento que o The Strongest chegou, estava uma correria, o The Strongest chegou umas 2 vezes, Marcos Felipe pensou, quer saber? Vou cair aqui no chão com essa bola. E eu estava, obrigada, Marcos Felipe, para esse negócio. O William José passando por cima de jogador, peitando. Então, assim, precisou dessa atitude no segundo tempo. E eu tava... não sei se é receio a palavra, e talvez seja como torcedora, porque a maioria desses jogadores não tem experiência. Em Libertadores, muitos têm, mas em altitude, poucos deles têm, né? O Jean Lucas fez uma partidaça, não tem experiência na altitude. Marcos Felipe, os goleiros, não têm experiência. Os defensores do Bahia. Então, assim, eu tinha esse receio de como a equipe ia se comportar e para mim, desde o início, era conter danos nesse primeiro jogo. Se a gente não visse o jogo, André, todo mundo teria assinado, protocolado no cartório, pode carimbar, firma reconhecida, eu aceito esse 1-1. Pelo primeiro tempo, fica aquela sensação de que podia um pouquinho mais. Mas, André, a diferença técnica é muito grande. É muito grande, é muito grande. E se tudo ocorrer dentro da normalidade, o Bahia vai passar o carro no The Strongest terça-feira que vem na Fonte Nova, e se Deus quiser eu estarei lá te representando, inclusive, ô Clarinha. Mas assim, eu queria só destacar o seguinte, eu sei que tem muita gente que vai falar, com 1 a mais, dava pra ter voltado com um triunfo. Ô velho, você tem que voltar vivo de lá. Basta você ver o jogo, que você vê que a bola... ela rola diferente, o passe para um companheiro aqui é diferente. Você olhando o jogo, é nítido que parece que é sei lá, um outro esporte, que é uma bola de outra marca, que tem alguma coisa errada.
E fisicamente no segundo tempo, o Bahia realmente sentiu, porque Sim. os jogadores não estão acostumados. Agora, no primeiro tempo, eu queria destacar a expulsão do jogador do The Strongest, que assim, Criminosa. tem expulsões e tem, meu irmão, what the fuck, que porra, que maluquice, cara, o cara deu uma entrada no Gilberto, no campo de ataque, do nada, com 3 minutos de jogo, no meio da perna dele. Eu não sei como não quebrou e não rompeu o tornozelo de ligamento de tornozelo. Eu não sei, cara. Assim, completamente inexplicável o que fez o jogador dos Strongest, que o árbitro nem deu o vermelho direto e, pra sorte, o VAR chamou e falou, velho, é pra vermelho direto. E ele Exatamente. Ele demorou 15 segundos no VAR pra poder ver que era vermelho direto. Agora, inexplicável o que fez o jogador do The Strongest. E, Clarinha, no primeiro tempo, o goleiro do The Strongest, ele parecia uma mistura de Neuer com Buffon, com Rodolfo Rodrigues, um dos grandes goleiros da história do Bahia. Pô, assim, cara, e do Santos, mas assim, ele pegou tudo. Então, assim, o Bahia poderia ter vencido o jogo? Poderia. Mas o empate tá de ótimo tamanho e o Bahia vai atropelar a terça-feira, Clarinha. Eu tenho essa sensação, que na Fonte Nova as coisas serão resolvidas de forma relativamente tranquila. No fim do primeiro tempo, eu tava assim, gente, contrata, o Bahia não quer um goleiro? Contrata aí, ó, tá aí, achou, o Bahia achou o goleiro, esse goleiro aí, pelo amor de Deus. Mas eu tenho a mesma sensação, André, eu acho que a torcida, obviamente, né, estreia depois de 36 anos, você quer um triunfo, né, mas eu estaria muito orgulhosa pela forma como o Bahia se portou em campo. Eu acho que existia, assim, ali uma tensão de estreia. Os jogadores sabem o quanto que essa partida está significando. Olha o que a torcida do Bahia fez no aeroporto antes do Bahia embarcar. Então, assim, os jogadores sabem do que isso está significando. Então, foi importante já tirar dessa forma, ainda que não tenha sido com triunfo no primeiro jogo. Era difícil, André. Eu estava esperando um empate. Eu não estava esperando um triunfo. A gente tem um retrospecto lá dos brasileiros que só ou perdem ou empatam. Só o Ceará conseguiu na Sul-Americana em 2022. Antes disso, assim, lá atrás, o Fluminense, campeão em 23, perdeu para o The Strongest lá. E aí depois, a diferença dos placares é assim, tudo lá, o The Strongest está vencendo. 1-0, 2-1, 3-0. E os jogos de volta, todos ele perde. Então, a força dele é em casa. E eu acho que na Fonte Nova, lotada, queria muito estar lá nessa partida. Enfim, obviamente não estarei, mas sei que estarei representada por você. Inclusive, André, aqui, ó, um fun fact para vocês, incluindo Bahia, meus pais vão para o jogo, né? Só que teve uma confusão ali nos ingressos, na hora que eles estavam comprando ingresso, e os dois vão para a Arena Kids. Vão ter que sequestrar uma criança tricolor para poder assistir na Arena Kids. Isso é muito bom, cara. Vão ter que adotar uma criança por algumas horas para poder... Isso é muito bom. E eu como eu não sou sócio torcedor, eu não tô lá toda hora, eu tô na dependência de quem me prometeu o ingresso cumprir com a promessa. O que pode ser um problema. Porque agora com a empolgação, já tava empolgado antes o torcedor do Bahia. Desde 1989 que o Bahia não entrava em campo pela Libertadores, então realmente é uma expectativa enorme.